Olá, eu sou Sérgio Everton e a partir de agora estamos juntos no programa Projetos de Lei. O programa da TV Assembleia SP mostra para você de forma simples os projetos que estão em tramitação na casa, além dos que já viraram lei e que podem, de alguma forma, fazer a diferença na sua vida. Você já ficou com receio de passar por uma cancela automática no pedágio e ela não abrir? Pois é, muita gente já passou por essa situação. E quando a cancela não abre, além do susto, pode causar acidentes. Pensando nisso, projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia quer a retirada dessas cancelas em todo o Estado. Projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa quer a retirada de cancelas automáticas das praças de pedágio. É importante a retirada da cancela. Por quê? Porque eu acho que vai reduzir os acidentes e, enfim, e o sistema tem que funcionar, que na realidade não está funcionando adequadamente, né? Eu acho que valeria bastante, né? Porque realmente o risco sempre ocorre, né? O risco, ninguém é isento de um risco, né? Então vai me mitigar bastante. Infelizmente eu aceitei a cancela e tive que aguardar os funcionários lá da empresa lá me atender, né? A gente já cansou de ver que a pessoa vai passar, o outro vem atrás e bate. As pessoas não diminuem como deveria diminuir quando você está passando naquelas chancelas. Então, Você é a favor da retirada? Sou a favor, ué. Se tiver alguma coisa que possa substituir, acho que é maior segurança para o motorista. Na internet é fácil encontrar notícias e vídeos de acidentes nas cancelas dos pedágios. Se o motorista não parar, a cancela apenas se desencaixa, mas o susto muitas vezes leva o condutor a frear bruscamente, causando acidentes. Nós viemos ao quilômetro 32 da rodovia Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral, para conversar com o capitão Rossignoli, que é da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Militar, e entender, capitão, ocorrem esses tipos de acidentes nessas cancelas automáticas? Que tipo de acidente ocorre? Sim, devido ao excesso de velocidade, alguns motoristas acabam se chocando no veículo que para próximo da cancela. Isso independentemente da cancela ter algum problema e não abrir? Independentemente, muitos acidentes ocorrem mesmo com a cancela aberta devido ao excesso de velocidade e também nas praças de cobrança manual, mas nas AVIs, que são as de cobrança automática, normalmente o excesso de velocidade junto ao fechamento da cancela gera o acidente, que é a colisão traseira ou choque. E a questão de um problema técnico da cancela não abrir, pode e gera acidente? Sim, pode gerar. A não leitura do tag, que é o aparelho que é colado no para-brisa, vai fazer o fechamento da cancela. Se a pessoa passar em velocidade acima do permitido e o equipamento não conseguir efetuar a leitura, também vai gerar o fechamento da cancela. Se ela vem em alta velocidade, é lógico que a frenagem vai ser brusca e o veículo que vem à sua retaguarda muitas vezes não tem tempo hábil para fazer a frenagem a tempo e gera a colisão. Agora, ocorre também problemas técnicos de, como o senhor falou, não leitura, e aí também pode haver, por exemplo, um engavetamento? Sim, a não abertura pode gerar desde uma colisão traseira, um engavetamento, se tiver alguma moto próximo, um tombamento de um motociclista ou coisa que o valha. O equipamento normalmente funciona bem. O que ocorre é que, devido normalmente à velocidade ou a não pagamento, o pagamento da tarifa, existe o bloqueio do aparelho. O motorista que não ficar atento ao pagamento da tarifa, ele só vai perceber que ele não tem crédito quando ele passa na praça de pedágio. Agora, existe nessa praça ou em outras praças registro fotográfico e de velocidade para que essa velocidade também seja reduzida? E é possível isso? Sim, aqui nesta praça não tem esse dispositivo, mas em algumas praças existem totens que marcam a velocidade que a pessoa passa junto a essa cabine automática, o que facilita o motorista para ele poder saber a que velocidade ele está e o equipamento fazer a leitura correta. Ok, nós vamos posicionar nossa câmera ali agora e acompanhar caso a caso por um tempo para ver o que acontece. Em menos de 5 minutos de gravação, um caminhão derruba a cancela. Mais 2 minutos e este motorista também não consegue passar. Segundo a Polícia Rodoviária Militar, em 2014, houve 1.021 acidentes sem vítimas nas praças de pedágio e 142 com vítimas. 149 tiveram lesões leves e 23 lesões graves. 3 pessoas morreram.
Os números são globais, mas segundo a Polícia Militar Rodoviária, a maioria dos acidentes ocorre nas faixas das chamadas cobranças sem parar. Para evitá-los, o deputado Edmir Chedi, do Democratas, propõe que as cancelas automáticas sejam retiradas. A justificativa do projeto de lei de sua autoria é que já existe em operação um sistema que indica a velocidade do veículo que entra na faixa de pedágio automático e que deve permitir o registro fotográfico em sua passagem. Assim, é possível, com essas informações, formar e manter um banco de dados com histórico de passagens pelo local, inclusive para a cobrança de eventuais evasões. Esse negócio de cancela, eu até concordo, aonde você tem que parar, pagar o pedágio, arrancar com o carro. Agora, onde a praça de pedágio tem o sistema, o veículo passa com 40 km por hora, nós temos visto frequentemente, eu tenho acompanhado, e sou testemunha ocular, né? Batidas de caminhões, de veículos, prensamento de veículos entre caminhões, mortes, óbitos. Então, por que não reorganizarmos essa área, a Artesp, o governo do Estado? Ninguém vai perder com isso. Quem ganha é o contribuinte, quem ganha é o consumidor, porque há sistemas que podem registrar aquele que não quer pagar o pedágio e ele é multado normalmente. Com o objetivo de reforçar a segurança pública dos municípios, projeto de lei do deputado Alencar Santana, do PT, quer reduzir o ICMS das viaturas para guardas civis e também para aquisição de ambulâncias. O projeto de lei 157 de 2014, de autoria do deputado Alencar Santana, do PT, autoriza o governo do estado a isentar do ICMS a compra de ambulâncias e viaturas policiais pelas prefeituras. Hoje a PM e a Polícia Civil, quando essas duas polícias compram viaturas, elas têm a isenção do IPI do governo federal e já não pagam ICMS do próprio governo do estado. Então nós queremos que, da mesma maneira que há esse incentivo para que as polícias militares possam comprar suas viaturas, se equipar, sem pagar o tributo federal do IPI, que as guardas municipais também tenham esse benefício, no caso, aqui no estado de São Paulo, do ICMS. Para o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, vivemos dias de uma nova derrama. O Estado faz de tudo para arrecadar impostos, mesmo indiretamente. No caso, as prefeituras que já cobram impostos dos contribuintes. Nós estamos vendo aí intoleráveis índices de criminalidade, refletidos ou não nas estatísticas, né? O fato é que a sensação de insegurança e a realidade é muito chocante e as prefeituras têm que tomar alguma atitude. Alguns municípios têm menor problema de segurança, outros maior. Então, essa situação, como solução emergencial, deveria ser mesmo delegada às prefeituras. Cada um vai ver conforme sua criminalidade, cada cidade. Então, nesse quadro, eu acho a iniciativa uma iniciativa que vai ajudar a resolver o problema e espero que venham outras. No caso das ambulâncias, o professor de economia da USP, Fernando Botelho, acha válida a proposta, mas para viaturas policiais não, porque segurança é dever do Estado. O provimento de saúde, ele pode ser enquadrado como uma atribuição do município, então acho que faz sentido o município obter uma isenção, porque é um recurso, é uma transferência do Estado para o município cumprir uma função que é sua. Tá? No caso das viaturas, eu vejo com um pouco mais de ceticismo. Aí, de fato, é o município provendo um serviço cuja atribuição é do Estado. Então, eu acho que o debate foge aqui um pouco. Isso representa uma transferência do Estado para o município prover uma função que é do Estado. Então, eu acho que isso é um desvirtuamento. Isso pode, inclusive, reduzir a eficiência da segurança pública. Fizemos uma moção, uma indicação ao Congresso Nacional para que possa rever essa lei federal que garante a isenção do IPI para a PM, que estendendo esse benefício também às guardas municipais. O projeto de lei faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. Você sabe qual é o objeto preferido dos ladrões aqui em São Paulo? Os telefones celulares. Todo o ano passado, só na capital, mais de 120 mil aparelhos foram roubados ou furtados.
Bom, isso sem contar aqueles em que não são feitos boletins de ocorrência. Em muitos casos, roubos acabam em mortes. E para mudar isso, o governador sancionou uma lei que limita a venda de aparelhos que podem alterar ou desbloquear o e-mail do equipamento. O celular é o objeto mais roubado e furtado por criminosos na capital paulista, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Depois da última vez que eu fui furtado, aí eu comecei a fazer o seguro pro telefone, porque são opções que a gente tem e geralmente não faz. Eu já tive celular roubado também top de linha. No ano passado, mais de 160 mil telefones foram roubados só na capital. Na cidade de Londres, por exemplo, são roubados 80 aparelhos celulares diariamente. Quando a gente chega na cidade de São Paulo, esse número chega a assustar. Por dia, 450 aparelhos celulares são roubados ou furtados aqui. Olha, ao todo 11. Assim como carros e motos que são roubados e furtados em São Paulo, os celulares levados por criminosos são depenados para que as peças sejam vendidas ilegalmente. E mais, são pequenos, fáceis de levar e valem muito dinheiro. Agora, proíbe a comercialização de equipamentos destinados à mudança de e-mail. Ou seja, esse equipamento que era irregular, normalmente contrabandeado, sem recolhimento de nenhum imposto, no estado de São Paulo ele se tornou absolutamente ilegal. E, consequentemente, através de fiscalização, que agora o Departamento de Produtos Controlados da Polícia Civil pode executar através da lei, vai haver um controle muito maior e impedir que quadrilhas possam se utilizar de tecnologia para adulterar e-mail de telefone celular. Agora é lei. O governador Geraldo Alckmin sancionou um projeto de lei que limita a venda de aparelhos que podem alterar ou desbloquear o e-mail, identificação internacional de equipamento móvel, um tipo de RG do celular. A ação da Assembleia é promover diplomas legislativos, aprovar leis que facilitem a fiscalização administrativa de pontos de proliferação ou gênese da criminalidade. Então, nos desmanches, nós já atuamos, fechamento de hotéis clandestinos que exploram a prostituição infantil e agora a questão do bloqueio dos celulares. Com este número bloqueado, o aparelho deixa de funcionar, o que torna o roubo e o furto bem menos interessantes. Para identificar qual é o seu e-mail, digite * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. A polícia recomenda guardar esse código em local seguro. Só com ele, as operadoras conseguem fazer o bloqueio do aparelho. Bom, e seguimos com um tema polêmico. Um projeto do deputado Carlos Bezerra, do PSDB, prevê a cassação da inscrição de qualquer empresa que for flagrada fazendo uso do trabalho escravo. A Lei 14.946, de autoria do deputado Carlos Bezerra, líder do PSDB, em vigor desde o ano passado, tem como finalidade punir qualquer empresa que faça uso direto ou indireto do trabalho escravo no estado de São Paulo. Essa lei proíbe o pedido de inscrição de uma nova empresa no mesmo ramo e a perda do direito ao recebimento de créditos do Tesouro do Estado. As maiores concentrações de trabalho escravo no Brasil estão nas indústrias madeireira, carvoeira e de mineração, de construção civil e lavouras de cana, algodão e soja, além das oficinas de costura. O auditor fiscal Renato Binami fala da lei e das ações para coibir o trabalho escravo no Estado. Não tem natureza, né? Ela não objetiva combater o trabalho escravo pelo viés criminal, e sim pelo viés tributário. E sempre que se encontrar, se detectar, sempre que o Estado, sempre que o poder público constatar trabalho escravo na cadeia produtiva de determinada empresa, essa empresa está sujeita à sanção de cassação do seu ICMS, ou seja, ela não vai poder comercializar mais por 10 anos, é o que diz a lei. Uma das contribuições para a erradicação do trabalho escravo no país é da ONG Repórter Brasil, que ajuda no aumento da incidência desse tema na grande mídia. A lei de São Paulo é uma lei fundamental para se combater o trabalho escravo no Brasil, não apenas para São Paulo, né, para o estado de São Paulo, porque é claro que o benefício ligado à lei aqui é claro, mas também porque São Paulo, devido ao seu tamanho econômico, devido ao tamanho populacional, ele serve como exemplo para outros estados. Hoje, a Organização Internacional do Trabalho aponta que há no mundo em torno de 27 milhões de pessoas em condições de escravidão.
o que movimenta mundialmente em torno de 32 bilhões de dólares ano. Quer dizer, enfim, lamentavelmente lucrativo, né, e fácil de ser feito. Agora, São Paulo deu um recado para o mundo, né, que aqui a tolerância com o trabalho escravo é zero. Hipódromos e a preservação dos patrimônios culturais da cidade são temas de projetos de lei que você vai conhecer no próximo bloco. Eu volto já. A velha e saudável prática de soltar pipas pode se tornar mais acessível e segura no estado de São Paulo. O projeto de lei prevê a criação de áreas destinadas à prática esportiva com o objetivo de evitar acidentes. Vareta, papel, cola e linha. Está pronto o esporte que o Rafael mais gosta de praticar. Nós chegamos aqui de manhã. E vai embora que horas? Umas 6 horas. Passa o dia inteiro aqui. A prática milenar surgida na China vem perdendo espaço nas grandes cidades por causa da falta de local adequado. Mas é justamente por isso que o Léo vem para cá, o campo de Osasco. No descampado, pipeiros do Brasil e do exterior se reúnem há décadas. A sensação de liberdade, né? A pipa é livre, né? Você vê a pipa no céu, ela é livre. Faz movimentos, você controla ela, mas parece que você está lá, né, no lugar dela. Você é o comando da pipa. Aqui você pratica exercício, porque o cara exercita os braços, né? A criança corre, né? Tá um lugar aberto, tranquilo, não tem perigo, não tem movimento de carros, né? Então para a saúde é muito bom também. Quem participou de uma atividade lúdica como esta na infância sempre sonha em trazer os filhos, os sobrinhos, para desfrutar dessa sensação de liberdade. Só que em cidades como São Paulo, essa brincadeira, infelizmente, pode se transformar numa tragédia. Linhas que se enroscam na rede elétrica, perigos de atropelamentos e o que pode gerar a maior das tragédias, a linha com o cerol, que pode decepar o pescoço de quem anda de moto. Você usa antena? Proteção. Você foi vítima alguma vez? Não, mas já tive conhecidos que foram. O que aconteceu? Cortou o pescoço. Não foi fatal, mas cortou. Para evitar acidentes e proporcionar local adequado para a prática esportiva, o deputado Fernando Capês, do PSDB, idealizou o projeto de lei 775 de 2013. A iniciativa prevê a criação de pipódromos, locais abertos como praças e campos de futebol, em que não haja rede elétrica, avenidas com fluxo intenso e pedestre. A proposta também estabelece uma semana educativa para a conscientização da importância da correta utilização das pipas, que deve ser realizada anualmente em escolas públicas e privadas. Eu não gosto de ficar só no computador, não. Eu gosto mais de soltar pipa. É um projeto que tem múltiplas finalidades. Dar lazer e proporcionar divertimento a uma camada menos favorável da população. Promover a maior integração, aumentar as áreas de lazer e com isso diminuir a criminalidade, facilitar, proporcionar que haja mais segurança. Muitos crimes e ações ligadas a entorpecentes são praticados em razão da pessoa não ter um lazer ou estar simplesmente abandonada. Então nós levamos isso ao governador, queremos que o projeto seja aprovado e que sejam destinadas às áreas grandes. Agora é lei. Cidades paulistas que cuidarem do seu patrimônio cultural vão receber incentivos técnicos ou financeiros do governo do estado. Uma praça, muitas pessoas e obras de arte a céu aberto. Correria, né, do dia a dia, tá trabalhando, vai para cá, vai para lá, bem... Às vezes a gente nem repara. Mas a falta de conservação delas incomoda. Foi um trabalho bonito que a pessoa fez, todo mundo tem a oportunidade de apreciar, mas não cuida. É bem triste mesmo. Na Praça da República, região central da cidade de São Paulo, a estátua do escoteiro-chefe mundial está desgastada. Esta outra, pichada. E a homenagem a Bernardino de Campos perdeu uma das peças. Esse prédio histórico tem infiltrações e está danificado. Tem que sempre trabalhar com a questão da conscientização, da formação, né? Isso é fundamental. A partir daí, o resto vem tranquilamente.
Este busto do criador da língua internacional Esperanto já tem algumas rachaduras, etiquetas foram coladas, a gravata está quebrada, os olhos foram perfurados e o nariz já foi substituído. Os municípios que cuidarem do seu patrimônio cultural vão ganhar incentivo do governo do estado de São Paulo. É o que garante a Lei 15.565 de 2014, que criou o programa Preserva São Paulo. O deputado Aldo Demarque, do Democratas, é o autor do projeto que virou lei. O estado de São Paulo, ele tem uma história rica, principalmente no interior. E as prefeituras têm dificuldade de conservar o acervo, de você conservar ou fazer a reforma nos próprios prédios para você manter a arquitetura da época. Júlio Moraes é restaurador de obras de arte há mais de 30 anos. Ele acredita que a lei vai beneficiar a história da nação. No mundo inteiro, a palavra de ordem já há algumas décadas é a conservação preventiva, que resumidamente significa conservar para não precisar restaurar. Por quê? Porque restaurar é caro e sempre judia e sempre pressupõe que o objeto chegou a um nível de decadência tal que é necessário promover a restauração dele. Entendo que um bem cultural, mesmo que esteja de posse de uma pessoa ou que esteja de posse de um município, não é só dessa pessoa, não é só desse município, é de toda a sociedade. Portanto, o município que beneficie algo que interessa a toda a sociedade paulista, até a toda a sociedade brasileira, né, merece sim ser incentivado e ser retribuído por isso. O Estado socorra os municípios para que eles possam realmente preservar as histórias, não só arquitetônica, mas de todo o acervo que ele tem em razão daquele desenvolvimento que o nosso estado de São Paulo teve através dos anos. O programa de hoje fica por aqui, mas temos um novo encontro na próxima semana com mais projetos de lei. Obrigado pela sua companhia. Até lá.